Inscrito vereador Camiles, prejudicado. Próximo vereador inscrito, vereador Estela Balardim, prejudicada. Próximo vereador Lucas Caniato. Com a palavra. Pegando o gancho do vereador Xuxa na BR-116, eu até esses dias estava conversando com os moradores lá do Planalto. Tem o Rally Paris-Dakar. Nós vamos ter que inventar um termo, é o Planalto alguma coisa, porque foi feito um remendo para entrar no bairro e eu ouvi o senhor falar, que bom, vereador Xuxa, que o senhor falou com o prefeito Adiló para ele abrir o Planalto. Vou lhe passar mais umas demandas aí para o senhor falar com o prefeito Adiló para ele liberar também, porque é um provisório e a gente sabe do problema. Eu só espero que, né, se amarre uma licitação bem feita para que a comunidade do Planalto não siga sofrendo. Tem uma escolinha de educação infantil, tem uma padaria ali na frente, na Avenida Marco Polo, e a situação está periclitante, né? Não teve nenhuma chuva forte ainda, mas o dia que tiver chuva forte, vai ser bem complicado para entrar no bairro daquela situação. Então, é uma questão para a gente pensar, e já que o senhor tem à frente que trata sobre esse assunto, eu acho que é uma questão relevante e importante. Mas eu queria também entrar num outro tema que é relacionado à educação. Nós temos falado sobre o tema da educação constantemente. Nesse último período, o tema da educação acaba não sendo tão preponderante nas nossas discussões, mas temos alguns questionamentos que não foram respondidos. Eu ontem, por exemplo, nós estamos nos organizando, né, para fazer a convocação do secretário Solete. O governo não nos responde, está tudo certo. Vamos seguir o regimento como quiserem, não há problema. Acho que sim. Vamos organizar. Mas sobre a educação, vocês lembram do anúncio do governo municipal daquele centro de tratamento das pessoas com dificuldade, etc, etc. Eu tenho recebido algumas informações e reclamações que é para os estudantes chegarem naquele espaço. A prefeitura anunciou o CEMAP aqui no centro da cidade, vereador Rafael Bueno, o senhor tem relação com a educação, em que as crianças com determinadas características são atendidas no turno inverso da escola. Né? E aí, eu não estou na comissão de educação, vereador Bressan, mas provoco novamente essa discussão. Quantos atendimentos estão ocorrendo no CEMAP? Quem são os profissionais que atendem nesse centro? Quais características esses profissionais têm? Qual o subsídio que a gestão municipal estabelece para que essas crianças venham das escolas dos bairros para ser atendidas no centro? Porque é isso. Então, é um ponto importante. E eu estou falando isso porque senão fica um projeto para inglês ver, presidente Bressan. Educação é coisa séria. Não adianta fazer um anúncio no centro da cidade, de um espaço, colocar professor lá e não ter aluno para atender. Porque um aluno, para sair do Monte Carmelo e vir até o centro para ser atendido, especialmente se ele tem alguma dificuldade, ele vai ter que vir com a mãe ou com o pai, um responsável. A passagem, então, R$13,50 para ir, R$13,50... Não, é mais que R$13,50, né? Não é R$13,50, é mais. Então, não vai ter esse recurso para as pessoas virem. Então, é um problema que eu queria trazer para a baila novamente. E eu ouvi que vai se criar um centro, um espaço para atender os autistas na educação. Casualmente na véspera da eleição. E desde que atenda, tudo bem, mas eu quero saber se é com fins eleitorais ou se tem política pública efetiva. Porque se é com fim eleitoral, vereador,
Bressan, presidente dessa sessão e presidente da Comissão de Educação, nós vamos ter que tomar outras medidas. Porque vir anunciar agora política pública para autista em agosto de 2024, sendo que não tem tratamento nas UBSs, etc, 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 fazer prédio e botar, adesivar para fazer lobby nas redes sociais em campanha de TV, essa casa não pode coadonar. Muito obrigado, vereador.